E aí, galerinha, tudo bem? Bora para mais uma aula. E hoje nós vamos falar sobre pronomes demonstrativos. Por que falar sobre pronomes demonstrativos? Ora, a resposta é simples. Vamos falar sobre pronomes demonstrativos porque é por meio deles que podemos obter uma coesão textual, ou seja, evitar repetições no meu texto. Sabe quando você escreve demais a mesma palavra? Pois é, você vai perder ponto na sua redação. No caso da redação do Enem, você vai perder lá na competência 4, que diz respeito à coesão textual. Uma maneira para evitar a repetição das palavras, nós já sabemos, é colocar sinônimos, né? Ou simplesmente você pode omitir a palavra que não precisa colocar nada no lugar, ou então você pode colocar um pronome, né? Ele, como pronome pessoal, por exemplo. Mas além disso, você também pode colocar um pronome demonstrativo. Tcharam! E vamos lembrar. Galera, pronome demonstrativo. Primeira, segunda e terceira pessoa. Como todo pronome, tem a sua classificação. Primeira pessoa, quem fala? Vamos anotar isso. Primeira pessoa, ó, coloque, vão anotando ali no caderninho de vocês também. Primeira pessoa é quem fala. A segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem se fala. Galerinha, primeira quem fala, segunda com quem se fala, terceira de quem se fala. Então vamos lembrar comigo aqui. Primeira pessoa, eu, no singular, ou nós no plural. No que tange aos pronomes demonstrativos, eu tenho este, ou estes, esta, ou estas, e isto. Segunda pessoa, tu, no singular, e vós, no plural. Ou no caso dos pronomes demonstrativos, esse ou esses, essa ou essas, e isso. E já na terceira pessoa, que é a pessoa de quem se fala, eu tenho o ele ou tenho o eles, singular e plural. No que diz respeito aos pronomes demonstrativos, eu tenho o aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. Professor, o que eu quero saber é quando que eu vou utilizar cada um. Pessoal, então na oralidade, né, seja você está produzindo um texto com discurso direto, com fala de personagens, ou até mesmo na oralidade, no seu cotidiano, você vai usar esses pronomes demonstrativos da segunda maneira. Quando estiver no âmbito de quem fala, tem que ser este, esta e isto. Por exemplo, estão vendo este canetão? Agora, se o objeto, por exemplo, que você quer demonstrar, porque estamos falando de pronomes demonstrativos, estiver no âmbito da segunda pessoa, você vai ter que usar os pronomes demonstrativos que estão no âmbito da segunda pessoa, né? Então, eu estou falando com o João, né? O canetão está ali com o João, ó. João, onde você comprou esse canetão? Aí o João vai responder, este canetão eu comprei na loja tal. Ok. Agora o canetão ainda está com o João, só que eu estou falando com o Pedro. Aí eu vou perguntar, e aí Pedro, onde será que o João comprou aquele canetão? Porque agora está no âmbito da terceira pessoa. Beleza? Mas galera, como o nosso foco, né, no ensino médio é a dissertação argumentativa, quando que eu vou utilizar os pronomes demonstrativos dentro de um contexto, né, de dissertação? Vamos colocar que você está escrevendo assim, com 3 elementos. Carlos, Vinícius e Mateus farão o vestibular. Este para odonto, esse medicina, aquele farmácia. Esse exemplo aqui, galera, não está dentro de uma dissertação, está dentro de uma narrativa. Mas vamos supor que dentro de uma dissertação você coloca desigualdade social, ausência de saneamento básico e corrupção. Esta fez-se em evidência na última década. Essa está presente há mais de um século. E aquela sempre existiu. Pronto. Já é um contexto de dissertação. Agora, o que está presente na última década, no século, sempre existiu? Nesse contexto aqui, ó. Este para odonto. O este, seguindo essa perspectiva, é aquele que está mais próximo. Então, quem está mais próximo? Carlos, Vinícius ou Mateus?
Se colocar a frase em horizontal, o mais próximo é o Mateus. Então quem vai fazer o dom? O Mateus. Medicina é o do meio. Ok, Vinícius. E farmácia é o aquele, o mais distante. Então quem vai fazer farmácia na verdade é o Carlos. No caso dos exemplos que o professor colocou, que eu já nem lembro mais porque eu criei, né? Mas quando eu falei esta na última década, eu estou falando do quê? Da corrupção, que foi o último elemento que eu citei. Essa, no último século, se eu não me engano foi saneamento básico, né? E a outra, que eu já não lembro mais, o primeiro elemento, sempre existiu, mas é sempre nessa ordem, ok? Agora, meus amores, suponhamos que nós temos só dois elementos, então eu vou falar Carlos e Mateus. Então eu vou colocar este, continua sendo Mateus. Medicina eu tirei, então eu vou tirar. E ao invés de usar o esse, eu vou utilizar apenas o este para o Mateus e vou usar o aquele para o primeiro que eu citei. Então, se são dois elementos, você vai ter que usar o primeiro e o último. E no meio cai fora. Beleza? Galera, outra coisa, tá? Quando você vai citar o que o pronome demonstrativo, né, vai se referir, a quem o pronome demonstrativo vai se referir, você vai usar os pronomes de primeira pessoa, este, esta e isto, se você colocá-lo em primeiro. Então, este problema precisa ser resolvido. 2 pontos, a inflação. Adendo. Depois de 2 pontos, você vai utilizar a letra minúscula, exceto se for um substantivo próprio, uma cidade, início de uma citação, tá? Mas de uma maneira normal, digamos assim, letra minúscula. Outra coisa, se você primeiro falar o problema e depois citar, você vai usar os pronomes de segunda pessoa. Por exemplo, a inflação está alta e isso precisa ser resolvido. Quando você está se referindo a todo o termo, você vai ter que usar o pronome de segunda pessoa. Agora, como funciona se eu quiser escrever assim, ó, a inflação está alta e esta precisa ser resolvida? Agora, quando você usar esse pronome demonstrativo depois, você está se referindo a um termo antecedente, a um termo, a inflação. Então, você citou esta, você não está se referindo a toda essa ideia. Você está se referindo apenas à inflação. Se você usar isso, é toda essa ideia. Então vamos lá, um outro exemplo. Maria, Vitória e Joana chegaram à escola. Esta esqueceu o material. Então é a Joana, o termo, o último termo. Né? Então segue mais ou menos a perspectiva ali. Ou então assim, um elemento só. A Vitória chegou à escola e lembrou que esqueceu o seu material. Esta não tem jeito mesmo, né? Você ainda está falando da Vitória, porque é só um termo, tá? É a Vitória. Beleza? A Vitória não trouxe o material. De novo, temos esse problema. Não é mais a Vitória, é a Vitória esqueceu o material. Então você não pode escrever, ó, a Vitória esqueceu o material e de novo temos este problema. Não, porque daí você ainda vai citar o problema. Temos esse problema, qual? A Vitória esqueceu o material. Combinado, galerinha? Nessa perspectiva, indo agora bem para o campo da dissertação, sempre quando vocês concluírem alguma ideia, usarem o desse modo ou dessa maneira, utilizem o desse e o dessa. Porque tem gente que vai concluir o parágrafo. Desse modo, fica evidente que... Ok? Agora, se você colocar deste modo, vírgula, fica evidente que você ainda vai apresentar o modo. Se você colocar o desse modo, você está concluindo toda a ideia que foi citada anteriormente. Não se esqueçam disso. Combinado, galerinha? Espero que essa aula tenha contribuído. Juntos, a famigerada nota 1000 na redação do Enem. A gente consegue. Um beijo, coração, tô com saudades. Até a próxima.